Boa noite a todos e todas que estão aqui hoje, neste último book club do Genan do ano. Estou muito feliz da gente chegar nesse final, que afinal é um começo, né? É um primeiro ciclo. Queria agradecer muito a participação de todos ao longo desses 15 encontros que nós tivemos desde junho. Sem perder nenhum, né? Sem furar nenhum, sem perder nenhum. Foi uma viagem ao redor da nossa sala, do nosso quarto, do nosso computador e das nossas questões, nesse ano tão esquisito que nós temos vivido. Então, queria dar as boas-vindas a vocês para esse último book club desta primeira temporada. Para o ano que vem teremos de novo e teremos novidades. Vamos ver ainda quais são, ainda preciso conversar aqui com a diretoria do book club para saber como é que a gente vai, e com vocês também, óbvio, a gente não vai fazer nada sem que os membros também deem a sua opinião. Queria agradecer também demais as pessoas que mandaram vídeos com seus depoimentos a respeito dessa iniciativa. Como eu sempre conto, né, foi uma iniciativa que eu chamei de uma das nossas iniciativas nesse ano, uma iniciativa Back to Basics, né, no sentido de um grupo que há quase 10 anos falando de histórias, de narrativas, de literatura e, enfim, do papel e da importância da literatura em todas as áreas, né? Boa noite, Ana Beatriz. Em todas as áreas do mundo, né, da nossa vida, do conhecimento e enfim, a importância que isso tem na construção dos nossos sentidos mais humanos, né? Quando essa pandemia estourou, a gente, então, percebeu que nós estávamos, né, já tínhamos trilhado aí um caminho comprido, né, no Genan, e que acontece, pelo menos na minha visão, né, talvez das outras pessoas do grupo, talvez nem tanto, mas que aconteceu com o grupo que geralmente acontece com a gente lá nas humanidades e nas letras, e talvez nas outras ciências também, eu já não sei, que a gente foi estudando, e aí a gente se viu diante de um aspecto muito contundente da vida, né, que é essa situação limítrofe da pandemia que a gente viveu esse ano, e que a gente tinha construído uma trajetória linda, mas que a gente estava, na minha visão, um pouco afastado do básico. E que seria o básico? Seriam as histórias, né, seriam os textos mesmo. E que talvez voltar a eles, né, a gente ficar um pouco abraçadinho com os nossos textos, né, poderia nos ajudar a reconfigurar as nossas experiências sozinhas desse ano, podiam nos dar uma sensação de companhia, talvez, uma sensação de partilha, não só das nossas experiências com os nossos livros, mas também entre nós. Então, portanto, essa iniciativa foi uma iniciativa desde o início de um teor, de um objetivo não teórico, né, especificamente, mas sim uma partilha de experiências. A Andrea é a minha segunda voz, viu, gente? Então, tudo que ela disser, eu assino embaixo. Estou vendo aqui que ela está cumprimentando todo mundo. Olá, Andrea, por favor, hein? Ela está cumprimentando todo mundo e tal, e eu não consigo fazer tudo, falar e ao mesmo tempo ver o chat. Desculpem se eu passar por alguém, não disser oi, mas estou, de vez em quando, vendo que vocês estão aí, tá bom? Então, eu acho que a gente atingiu o nosso objetivo nesse ano. Eu espero, pelos depoimentos que a gente recebeu também, que esse processo tenha oferecido para vocês essa rede de estarmos juntos, de partilhar experiências, que foi o objetivo do Book Club. Muito mais, eu tenho sempre dito isso, do que um conhecimento acadêmico, né? Aqui a gente está aqui para falar dos textos, do que eles nos suscitam e de como eles nos ajudam a configurar
os sentidos possíveis da nossa vida, nos nossos momentos. Né? Então, queria agradecer demais os depoimentos, queria agradecer demais a partilha de vocês ao longo desse ano, e foi maravilhosa essa trajetória. Bom, hoje, dito isso, a gente tem duas coisas, né? A gente vai falar, eu vou falar um pouco do livro que a gente tinha de ler para hoje, né? Que a gente tinha combinado de ler para hoje. Espero que vocês tenham lido pelo menos um trechinho, para ter uma peninha do gostinho do texto do Daniel Defoe. Eu, como eu disse antes de começar a gravar, hoje vou me inspirar no Hélio, vou tentar fazer uma apresentação objetiva, tá? A partir do texto, sem grandes voos contextuais, teóricos, apenas pontuando algumas coisas. Porém, vou falar, lógico, de algumas coisas que me suscitou, né, porque me lembra também algumas questões importantes que, para mim, acho que é interessante colocar. Vou ler alguns trechos do texto, tá? E a partir dos trechos que eu ler, eu vou colocando os comentários que eu achar pertinentes. Vou falar uns 20 minutos, se possível, né? Se a minha matraca solta, assim, no permitir. Vou finalizar e depois vou abrir para os comentários. Eu espero que a gente consiga fazer isso mais ou menos uma hora e pouco, e depois, então, eu vou falar dessa finalização, essa costura bonita que eu pensei para essa primeira temporada do Book Club desse ano, para os membros desse clube, que afinal somos todos nós, né? Então, deixa eu só ver se a Andrea não falou nada, assim, que eu possa não assinar embaixo aqui no chat. Não, tá tudo bem. Então, assim, eu nem falei mais nada, olha só. A Andrea está convivendo tanto comigo, gente, porque, assim, ela é curadora do Book Club comigo, ela é curadora do podcast comigo também, do Ciência Poética. Ela é minha monitora de graduação esse ano, e fora isso, está escrevendo a tese. Então, a gente se fala quase todo dia. E às vezes eu olho para a Andrea e falo, gente, coitada, ela está muito influenciada por mim. Eu estou vendo a Andrea ter reações iguaizinhas às minhas, está complicado. Ela precisa de uma distância, coitada. Senão complica. Como eu disse outro dia para o Hélio, eu sou uma péssima influência. Eu acho que é melhor não. Bom, mas enfim, eu queria pontuar algumas questões a respeito desse texto. É um diário do ano da peste, do Daniel Defoe. Dizer que ele foi escrito... a Carla está chegando, que delícia. Dizer que ele foi escrito, então, entre o ano de 1721 e 1722, né? Ele foi publicado em 1722, junto com um romance muito famoso do Daniel Defoe, que se chama Moll Flanders. O Defoe, escritor inglês, nasceu e morreu em Londres, nasceu em 1660, morreu em 1731, e era de uma família de comerciantes, ele se torna mercador. A gente conhece o Defoe, todos nós provavelmente o conhecemos pelo romance mais célebre dele, que é o Robinson Crusoe, né, o Robinson Crusoe, que todos nós, principalmente os meninos, né, agora menos, agora não tem mais tanta distinção de gênero, mas na época em que eu era criança, né, os meninos gostavam muito de romances de aventura e as meninas gostavam de romances românticos, e os meninos provavelmente leram Robinson Crusoe, e eu, como não sou, nunca respeitei fronteiras, eu lia tudo que me caía na mão, que já foi adaptado inúmeras vezes para o cinema, né, enfim, é o seu livro mais famoso, que é de 1719, um pouco anterior, portanto. Só que o Defoe era um escritor, assim, contumaz e prolífico, né? Segundo se conta, ele escreveu mais de 500 livros, e nós o conhecemos por esses que são os mais importantes, né? Eu queria mostrar uma foto dele, porque, em geral, eu tomei um susto quando eu vi uma foto do Defoe, porque eu achei que ele fosse, assim, tipo um Robinson Crusoe, assim, mocinho, assim, com uma cara, assim, descolada, né? Aí, quando eu deparei com a foto dele, eu tomei um susto, e eu vou mostrar para vocês a foto dele,
para vocês tomarem um susto também, né? Só compartilhar aqui minha tela. Vocês estão vendo a cara do Defoe? Sim? Sim. Ele parece o Luís XIV com essa peruca, né, gente? Mas é interessante a gente pensar nesse figurino todo dele, porque realmente ele sempre foi um homem abastado, né? E um representante daquilo que a gente poderia chamar da alta burguesia londrina, né, inglesa, na sua época. E isso também, é claro, reflete muito na sua obra, né? Está muito presente na sua obra. Bom, eu acho que dele o que eu queria falar era isso, né? Eu vou falar um pouco mais, vou fazer um balanço do que é a literatura dele, do que ela representou para a literatura mundial, ocidental, depois dos trechos do livro. Então, agora eu queria chamar a atenção de vocês para alguns trechos do livro. Eu vou ler a partir aqui da minha tela e vou fazer alguns comentários. São alguns trechos, tá? Então, vamos lá. Primeiro trecho que eu queria destacar bom, no início do PDF que vocês têm aí, acho que eu vou até compartilhar minha tela, não sei se compartilho. Vocês querem ler junto? Acho que é bom compartilhar a tela do PDF, né? Espera aí, deixa eu apresentar. Uma janela. Acho que é bom. Vocês estão conseguindo ver? Tá certinho. Tá, então eu marquei em amarelo, né? Então, tem uma primeira introdução, né, que fala um pouco dessa história, né, do livro, Um Diário do Ano da Peste. Eu acho interessante que ele se chame Um Diário do Ano da Peste, e não O Diário do Ano da Peste, ou só Diário do Ano da Peste, porque dá a esse texto uma característica, deixa eu aumentar um pouco aqui, dá a esse texto uma característica de um relato comum, né, um dos relatos que poderiam ter sido feitos a respeito da peste bubônica, então, que atingiu Londres no final do século XVII, né? Portanto, se trata de uma história verídica, né? Mas também inventada, já que o Defoe tinha 4 anos quando a peste chegou a Londres. Portanto, não pode ser uma história totalmente rememorada, e ela também não é verídica do ponto de vista da sua narração, né, do narrador que se configura nesse livro, né. Depois, o texto fala um pouco sobre a peste bubônica, né, algumas informações a respeito dessa doença, de algumas características dessa doença. Aí eu acho que os médicos podem falar melhor do que eu, se for interessante a gente falar um pouco disso, né, se realmente se achar que alguma característica, eu acho que não, da própria doença está configurada na forma do texto, eu não percebi muito isso, mas vocês podem ter percebido outras coisas, né? E agora eu vou ler alguns trechinhos, então. Vou começar pelo começo, né? Diz assim: foi lá pelo começo de setembro de 1664 que eu e os meus vizinhos ouvimos, em conversa corrente, que a peste estava de volta na Holanda mais uma vez, pois já fora bem violenta no ano de 1663, principalmente em Amsterdã e Roterdã, onde, pelo que dizem, chegou entre mercadorias transportadas por navios da Turquia. Uns diziam vindas da Itália, outros do Levante. Também disseram que veio da Cândia ou então do Chipre. De onde veio, não interessava. Todos estavam de acordo que a peste estava na Holanda outra vez. Naqueles dias, não tínhamos coisas que eu ainda viveria para ver em prática, como os jornais impressos para espalhar rumores e informar sobre os acontecimentos, e para melhorar as coisas pela imaginação dos homens. Notícias como aquela chegavam nas cartas dos mercadores e de outros que se correspondiam com o exterior, e depois as divulgavam somente em conversas. Assim, essas coisas não se espalhavam instantaneamente por toda a nação como acontece agora. Parece, porém, que o governo tinha recebido um relatório comprovando o fato e já promovera várias reuniões para estudar maneiras de impedir a vinda da peste, mas tudo era feito muito discretamente. Então, vejam, aqui a gente já percebe
algumas questões a respeito desse texto, né? Em primeiro lugar, essa ancoragem do texto num tempo histórico bastante definido, setembro de 1664. A referência a um aspecto concreto da realidade, uma doença, a referência a algumas possibilidades de onde essa doença poderia ter vindo, né? E também ao modo como essas notícias, isso é bastante importante do ponto de vista da própria forma do texto, de como essas notícias eram, então, configuradas, eu vou usar a expressão, configuradas narrativamente na época, e interessante isso nesse livro do Defoe, ele é o que ele é, e ele também é o que ele não é. Eu vou tentar mostrar isso para vocês ao longo do texto. Quer dizer, ele diz o que ele é, e ao dizer o que ele é, ou o que outras coisas são, ele diz o que ele próprio, como ele próprio se configura. Aqui, ele está fazendo já isso, né? É um processo interessante, né? Então, quase que um afirmar-se pelas entrelinhas, porque ele diz, olha, as notícias chegavam nas cartas, né, a gente não tinha jornais, as coisas não se espalhavam instantaneamente, mas havia um relatório feito discretamente e os rumores apareciam. E o que ele está fazendo nesse texto é justamente uma compilação de tudo isso, de cartas, de rumores, de relatórios e assim por diante. Então, ao dizer o que o texto não é, ele vai dizendo o que o texto acaba por ser, vamos dizer assim, né? Bom, na página seguinte, ele vai fazer uma referência, vai fazer uma incorporação, vejam, ele vai montando esse texto quase com uma costura de gêneros diferentes do gênero narrativo romanesco propriamente dito, né? Então, ficcional. Então, vejam, na página seguinte, o que a gente vê é assim, o crescimento, ele vai contando o que aconteceu, alguns fatos, e depois ele diz assim, o crescimento dos óbitos nos boletins foi assim, o número habitual de enterros em uma semana, nas paróquias de St. Giles in the Fields e St. Andrew Holborn, era entre 12 e 17 ou 19, mais ou menos, em cada uma. No momento em que a peste surgiu na paróquia de St. Giles, observou-se que o número de enterros comuns aumentou consideravelmente. Por exemplo, e aí ele vem com uma série de estatísticas, de números, etc., né? O que a gente percebe aqui é a introdução nesse livro, cuja moldura é mais externa, vamos dizer assim, é uma moldura ficcional, estabelece-se um narrador ficcional, porque a gente sabe que não é um relato verídico do Daniel Defoe, né? O que a gente vai percebendo, então, é que dentro dessa moldura ficcional vão se imiscuindo, vão se colocando outros gêneros, a gente vai ver bastante isso, não apenas desse tipo de gênero, mas de outros tipos de gênero ao longo, então, dessa narrativa. Aqui, o que me parece é uma introdução de um gênero que eu poderia chamar de gênero jornalístico, né? Um relato de alguns fatos na sua sequência cronológica e de alguns dados concretos, né? De alguns dados da realidade, como essas estatísticas que são colocadas aí, né? Na sequência, então, eu vou para a página 10. Deixa eu fazer assim que é mais fácil. Ele vai dando sequência. Vejam que todo o relato, ele é feito cronologicamente, né? Ele é um relato que vai se estendendo pelo tempo em que a peste vai atingindo e vai se espalhando nessa região, né, de Londres, e vai se colocando uma coisa depois da outra, né, num ritmo constante, cronológico, baseado no relógio, vamos dizer assim, no calendário, né, e num calendário próximo ao que seria aí, e num ritmo próprio do que seria aí a questão da doença mesmo, né, num ritmo bastante próximo ao ritmo da doença. Aí, nessa parte, ele diz assim, vejam como ele faz uma marcação cronológica do tempo e vai se referir a dados da realidade. Né? Uma semana depois, porém, voltou novamente e a doença tinha se espalhado, uma semana depois, né? Voltou novamente e a doença tinha se espalhado para 2 ou 3 paróquias, a saber, St. Andrews, Holborn, St. Clementines, e para a grande aflição da City, morreu um
dentro das suas muralhas, na paróquia de St. Mary Wood Church. Isso significa que foi em Bearbinder Lane, perto da Bolsa de Mercadorias. No total, foram 9 mortes com peste, 6 com febre tifoide. Através de uma investigação, entretanto, foi revelado que o francês que morreu em Bearbinder Lane tinha morado em Longacre, perto das casas contaminadas, e se mudara com medo da doença, sem saber que a tinha contraído. Isto foi no começo de maio. O clima ainda temperado, instável, bastante frio, e o povo ainda tinha algumas esperanças. O que os encorajava era que a Síria estava saudável. Todas as 97 paróquias enterraram apenas 54 mortos, e começamos a acreditar que a peste ficaria só naquele canto da cidade, sem avançar mais, pois na semana seguinte, de 9 a 16 de maio, morreram 3, mas nenhum dentro de toda City ou Liberties. Aqui, vejam, a marcação temporal bastante concreta, e me lembrou bastante, o Hélio vai me dizer se não lembra um pouquinho, o tipo de narrativa que o Philip Roth faz a respeito da polio, no Nêmesis, né, que também é bastante cronológica, bastante baseada nos fatos que vão se sucedendo nesse espalhar, né, nessa contaminação pela doença, né. Bom, depois eu vou para a página 15. Aqui a gente vai perceber um outro dado importante desse texto, que é a questão religiosa. O tempo todo, o narrador vai se referir a algumas questões místicas, algumas questões de crenças, algumas questões religiosas, e aqui ele introduz tudo isso em relação à religião cristã, né, que é a religião do irmão. Meu irmão, embora ele mesmo um homem muito religioso, riu de tudo que falei sobre uma intimação do céu, e contou várias histórias de pessoas imprudentes, como ele as chamou, como eu era, porque ele ia viajar, né? Gente, qualquer semelhança com a nossa realidade não é mera coincidência, né? Isolamento, etc., tudo o que a gente vai vendo, né? Como ele as chamou, como eu era, porque ele iria viajar. Certamente eu deveria me submeter a isso como uma obra do céu, se de alguma maneira estivesse incapacitado por males ou doenças, e por isso não pudesse ir embora. Então deveria aceitar a sua, de Deus, né, orientação, pois sendo meu Criador, tinha um direito indiscutível de soberania para dispor de mim. Só assim não haveria dificuldade em determinar qual era ou não o chamado de sua providência. Então, o texto vai estabelecer um diálogo, né, uma querela mesmo, uma discussão, quase uma chutzpah, né, se a gente pudesse dizer assim nessa época, em relação à questão religiosa, né, o que tem mais valor na compreensão da doença? A crença na providência divina, né, ela, então, seria a responsável pela doença, né, para a doença acometer as pessoas, os homens, e teria, então, como é que eu vou dizer, uma razão, né, uma racionalidade não humana, né, não natural, no acometimento da doença, ou seria um fenômeno natural analisável pela ciência. Esse diálogo ele é muito importante, essa querela mesmo, essa briga, estabelece um conflito bastante importante dentro do livro. Né? Bom, na página 15, ele vai falar de novo dessas questões metafísicas, por assim dizer, né? Que elas ganham a população também, não apenas em relação à religião mais formal, mas também a outras crenças, né? Ele diz assim, as apreensões da população foram como que estranhamente aumentadas pelos erros da época, pois o povo, não consigo imaginar por que princípio, estava mais influenciável por profecias e conjurações astrológicas, sonhos e contos da carochinha do que jamais estivera ou seria. Se esse estado de espírito foi criado pelas maluquices de alguns que ganhavam dinheiro com isso, quer dizer, publicando previsões e profecias, eu não sei. Mas é certo que alguns livros amedrontaram terrivelmente a população. Livros como Almanac Lilly, as previsões astrológicas de Gadbury, Almanac de Poor Robin e semelhantes. Muitos outros se anunciaram como livros religiosos. Um destes tinha como título Fuja dela, meu povo, a não ser que queiras tomar parte em suas pestes. Outro se chamava Bom Conselho, o outro Curador da Grã-Bretanha, e todos muito iguais. Todos, ou a maior parte deles, previam direta ou veladamente a ruína da cidade. Discursos apocalípticos
né, na sua maioria. Alguns eram tão inflamados e atrevidos que percorriam as ruas pregando suas profecias, fingindo serem enviados para rezar pela cidade. Um deles, em particular, como Jonas para Nínive, gritava pelas ruas: daqui a 40 dias, Londres será destruída. Não tenho certeza se dizia daqui a 40 dias ou daqui a poucos dias. Outro corria quase nu, só com ceroulas na cintura, chorando noite e dia, como o homem mencionado por Joséfos, que gritava: desgraça para Jerusalém, pouco antes da destruição da cidade. Né? E assim por diante, ele vai descrevendo essas reações. Né? Mais para baixo, o que a gente vai perceber, logo abaixo, né, alguma inserção de textos de gêneros poéticos ou rimados, né, nessa narrativa, então, vão sendo costurados mesmo pedaços, né, de textos que não fazem parte desse gênero, né, então, como este, né. Assim, hipocondríacas fantasias representam navios, exércitos, batalhas no firmamento, até que olhos firmes dissolvam as imagens e tudo volte à sua primeira matéria, nuvem, né. Então, parece que ele vai fazendo uma coleta, né, de fragmentos e vai juntando tudo, então, nessa narrativa que ele chamou de um diário do ano da peste. Um pouquinho mais para baixo, na página 23, ele vai fazer referência especificamente a uma outra questão importante aqui, que é a questão médica. E por que que é importante? Porque tem a ver com o discurso científico, que seria, então, o oposto ao discurso religioso, né? Então, ele diz assim, vai falando das recomendações dos médicos em relação à peste, etc., diz assim, não pretendo diminuir a autoridade ou capacidade dos médicos quando digo que a violência da doença, ao atingir os seus extremos, foi como um incêndio do ano seguinte, vejam, dados factuais, né? O fogo consumiu aquilo que a peste não conseguiu tocar, desafiando a aplicação de todos os remédios. Os carros de bombeiros se quebraram, os baldes foram jogados fora, e o poder dos homens fracassando chegou ao fim. Também a peste desafiou todos os medicamentos. Os próprios médicos se contaminavam com seus preventivos na boca. Os homens saíam por aí prescrevendo e dizendo aos outros o que fazer, até que apresentassem os sintomas e caíssem mortos, destruídos pelo mesmo inimigo que ensinavam os outros a enfrentar. Este foi o caso de muitos médicos, mesmo alguns dos mais eminentes, e vários dos cirurgiões mais habilidosos. Muitíssimos charlatões também morreram, aqueles que cometeram a loucura de acreditar em seus próprios remédios, que sendo conscientes, vocês conhecem alguém assim? Que sendo conscientes de si mesmos, sabiam não servir para nada. Antes fizessem como outros tipos de ladrões que reconheciam sua culpa fugindo da justiça, pois não podiam esperar mais do que o castigo que sabiam merecer. A gente vê essa questão médica se colocando aqui. Um pouquinho mais para baixo, na página seguinte, o que a gente vai perceber é outro tipo de composição. Composição com discursos legais, discursos governamentais, bulas, portarias do governo, trechos desses textos, né? Então, ele copia, né? Ele incorpora no texto trechos de textos assim. Essas determinações do Lorde Prefeito foram publicadas, como disse, no final de junho, entrando em vigor a partir de 1º de julho, como segue, a saber, ordens concebidas e publicadas pelo Lorde Prefeito e vereadores da City de Londres, referentes à epidemia da peste de 1665. Abre aspas. Durante o reinado do nosso falecido soberano rei James, de feliz memória, foi criada uma lei para assistência caritativa e disposição de pessoas contaminadas com a peste, quando os juízes de paz, prefeitos, intendentes e outros altos funcionários foram autorizados a nomear em suas jurisdições inspetores, investigadoras, vigilantes, zeladores e coveiros para lugares e pessoas contaminadas, com poderes para forçá-los a desempenhar as suas funções. Então, vejam aqui que aqui não se trata de poema, não se trata de referência médica, não se trata de crendice popular, não se trata dos outros textos que a gente já falou, mas é um tipo de texto de gênero específico, que é esse gênero do texto legal, da portaria, das leis, das bulas legais, etc., né? Agora eu vou pular um longo trecho, assim, basicamente, o que a gente vai perceber nesse texto é que ele, então, a partir da ideia de uma narrativa em primeira pessoa, a partir da ideia de uma narrativa testemunhal,
baseada em fatos reais, né? Qualquer semelhança com a realidade aqui não seria mera coincidência. O narrador vai compondo o seu texto a partir de diferentes pedaços, diferentes gêneros de outros textos, né? E a gente tem aqui um texto bastante complexo, feito de gêneros diferentes, com uma moldura narrativa, porém não de uma moldura que é ficcional, porque nós sabemos que é ficcional, porém como uma moldura de narrativa realista, e isso é bastante importante a gente pensar, se a gente for pensar no papel do Daniel Defoe na literatura ocidental após ele, né, após a obra dele, né. Então, eu vou pular por que eu estou dizendo isso? Porque o modo de compor o texto, ele continua assim o tempo todo até o final. Então, eu vou pular uma boa parte agora e vou para a página 114 para mostrar, então, algumas reflexões do narrador a respeito de algumas questões que a gente colocou, basicamente a questão científica, a questão dos fatos, versus a questão religiosa, né, e a questão médica versus a questão das crenças, etc, etc. Então, na página 114. Então, vejam aqui, né, ele vai aqui fazer uma ponderação a respeito do discurso, do chamado discurso científico versus discurso religioso. Ele diz assim: ao pé de todas essas observações que ele fez anteriormente, devo dizer que, embora a providência parecesse orientar minha conduta noutro sentido, mesmo assim sou de opinião que, e devo deixar isso como uma prescrição, vejam a palavra que ele usa, o melhor remédio contra a peste é fugir dela. Sei que nos encorajava a dizer que Deus seria capaz de nos proteger em meio ao perigo e capaz de nos atingir quando nós nos considerássemos fora de perigo. Isso reteve na cidade milhares de pessoas, cujas carcaças terminaram ascarradas nas grandes covas, e eu acredito que se fugissem do perigo teriam se salvado. Pelo menos é provável que se salvariam. Né? Então, ele está falando aí da questão da crença religiosa como salvadora, né, como cura para a peste, e que essa crença não adiantou nada, porque as pessoas ficaram lá e estariam, então, enchendo ascarradas as grandes covas. Né? Mais para baixo, ele vai retomar isso na página 115, ele vai dizer assim, ó, não sei medicina o suficiente para entrar nas razões e formas particulares desses distintos efeitos de uma mesma doença, e sua ação diferente em diversos corpos. Nem cabe a mim registrar essas observações que realmente fiz, porque os próprios doutores já fizeram isso com eficiência, era lá que eu perdi, muito maior do que sou capaz, e porque minha opinião pode divergir da deles em algumas coisas. Estou apenas relatando o que sei e escutei, ou o que penso de casos específicos, o que aconteceu diante dos meus olhos e sobre a natureza diferenciada da infecção, conforme se manifestou nos casos específicos que citei. Mas ainda pode-se acrescentar que, enquanto o primeiro tipo destes casos, ou seja, daqueles evidentemente contaminados, era o pior e o mais doloroso, refiro-me aos que tinham as tais febres, os vômitos, as dores de cabeça, os inchaços, aqueles que morriam de maneira tão horripilante, o segundo tipo tinha a pior forma da doença, porque no primeiro caso, mesmo assim, frequentemente se recuperavam, principalmente se os inchaços arrebentassem, mas os últimos, inevitavelmente, morriam. Nenhuma cura, nenhuma ajuda era possível, nada além da morte poderia acontecer. Isso era ainda pior também para os outros, porque, secreta e imperceptivelmente, tanto para si quanto para os outros, transmitiam a morte àqueles com quem se relacionassem, com o veneno penetrante se insinuando em seu sangue de uma maneira impossível de descrever ou mesmo imaginar. Então, vejam que ele diz que não é médico, tal, mas ele está fazendo uma descrição, aparentemente a mais próxima de uma ciência do senso comum, né? Que a gente poderia imaginar nesse pedacinho, né? E no final, na última página, então, ele vai fazer um balanço de tudo isso. Vejam que aqui nessa página tem uma observação interessante, né? Ele fala assim, não pude considerar, ele estava falando das questões religiosas e outras de crenças, não pude considerar isto racional, né? Essa palavra é muito importante no contexto desse livro, né? Racional. Daí, no final, ele diz assim,
contar como é que foi embora, etc, etc. Aqui não posso ir adiante, serei considerado um censor e talvez injusto se entrar na desagradável tarefa de refletir, por qualquer que seja o motivo, sobre a ingratidão e o retorno a todas as formas de perversidade entre nós, das quais eu muito fui testemunha ocular. Concluirei, então, o relato deste calamitoso ano com um vulgar, porém sincero verso de minha autoria, que coloquei no fim das minhas anotações cotidianas, no mesmo ano em que foram escritas. Terrível peste esteve em Londres no ano de 65. 100.000 almas levou consigo e, mesmo assim, estou vivo. E aí ele assina HF, que é a única referência que a gente tem a quem teria sido esse narrador, tá? Bom, eu vou parar, então, de compartilhar e vou tecer alguns comentários, antes da gente... Oi, Lígia, não tinha te visto. Tecer alguns comentários a respeito disso que eu falei agora, né, dessas características dessa narrativa. Eu pensei que talvez eu pudesse postular uma categoria nova de romance para o romance do Defoe, baseado no Genin. Estou arrogante, né, gente? Para mim, então, a gente poderia talvez chamar, e aí vocês podem me questionar se acharem que não é válido, chamar o romance, o tipo de romance constituído pelo Defoe no Um Diário do Ano da Peste, de romance baseado em evidências. Vocês não acham que a gente poderia chamá-lo assim? Então, não é medicina baseada em evidências, mas é romance baseado em evidências, né? O que fica muito claro para mim é que o romance vai tecendo algumas dicotomias e vai tomando partido em relação a elas, né? A primeira seria entre realismo e imaginação, tomando partido do realismo. A segunda seria a religiosidade versus o discurso laico e a ciência, tomando partido do discurso laico e da ciência, né, como a melhor epistemologia de conhecimento da realidade, né? E a terceira seria, então, a pureza e a alta literatura, né, a imaginação, poderia ligar com a imaginação, versus a laicização do discurso, que é feita aqui, né, um discurso muito baseado na experiência cotidiana, não é um discurso que foi inspirado pelas musas e que tem uma beleza tocante e acima, né, do comum dos mortais. É um discurso bastante referencial, direto, baseado, então, nas tais evidências, nos dados concretos, numa temporalidade cronológica, e também baseado num traço que é muito importante a gente caracterizar no Defoe e no romance depois, né, no gênero romanesco, que é a mistura de gêneros, né, o romance enquanto um gênero híbrido de outros gêneros, que fica muito evidenciada essa característica na literatura do Defoe em geral, e nesse texto fica bastante forte, né. Nesse sentido, eu queria mencionar para vocês, dois textos teóricos que quem se interessar que são muito importantes para quem estuda letras, né, eles são básicos, mas que são muito esclarecedores desse tipo de gênero que vai surgindo, né, o romance é um gênero da modernidade, ele é um gênero ligado ao individualismo, é um gênero ligado à burguesia, à vida cotidiana, ao retrato da realidade. A gente hoje pensa romance como uma coisa bastante imaginativa, mas o romance surge como um gênero, enquanto gênero, surge como um gênero para o retrato da realidade cotidiana, né, de nada muito fora, nem muito imaginativo. E tem dois textos, eu acho importantes para a gente mencionar. Um é o livro do Ian Watt. Você sabe como escreve, Dainha? Eu vou escrever aqui, não, se Dainha não conhecer, eu escrevo aqui. Ian Watt. É um texto da década de 50, um livro da década de 50, bastante importante, um manual, uma espécie de manual teórico a respeito do gênero romance, e que se chama justamente A Ascensão do Romance. Ele vai fazer uma análise do surgimento desse gênero na história da literatura ocidental,
E ele diz, então, o Ian Watt, que os 3 romancistas que inauguram o gênero romanesco na história da literatura ocidental são exatamente o Defoe, o Richardson e o Fielding. E por que o romance teria surgido eminentemente na Inglaterra? Porque a Inglaterra era o país mais avançado em termos da Revolução Industrial, em termos da laicização da literatura, né, e em termos de uma influência menor da questão do latinismo, né, e de algumas questões que envolvem as mitologias, etc., né, a Inglaterra tem uma cultura filosófica muito mais concreta, né, muito mais, perdi a palavra agora, eu tinha pensado nela, mas perdi, muito mais voltada à vida cotidiana, né, então, por isso, essa importância da Inglaterra no surgimento desse gênero. Eu vou ler um trechinho do texto do Watt para vocês, porque eu acho importante vocês perceberem por que o modo como ele faz, como ele escreve, seria a abertura dessa estrada rumo à constituição do romance enquanto gênero, historicamente falando, né? Logo no início do livro dele, no capítulo que se chama O Realismo e a Forma Romance, e vejam que aí a gente está se referindo a essa questão bem concreta, né, dessa narrativa do Defoe, que a gente percebe, o Ian Watt vai dizer o seguinte: ainda não há respostas inteiramente satisfatórias para muitas das perguntas genéricas que qualquer pessoa interessada nos romancistas de inícios do século XVIII poderia formular. O romance é uma fórmula literária nova? Supondo que sim, como em geral se supõe, e que se iniciou com Defoe, Richardson e Fielding, em que o romance difere da prosa de ficção do passado, da Grécia, por exemplo, ou da Idade Média, ou da França do século XVII? É uma pergunta. E há algum motivo para essas diferenças terem aparecido em determinada época, em determinado local? Nunca é fácil abordar questões tão amplas, muito menos respondê-las, e neste caso, elas são particularmente difíceis, pois, a rigor, Defoe, Richardson e Fielding não constituem uma escola literária. Na verdade, suas obras apresentam tão poucos indícios de influência recíproca e são de natureza tão diversa que, à primeira vista, parecia que nossa curiosidade sobre o surgimento do romance dificilmente encontraria alguma satisfação além daquela oferecida pelos termos gênio e acidente, a dupla face desse Jano do beco sem saída da história literária. Certamente não podemos descartá-los, por outro lado, não são de grande valia. Assim, o presente estudo, a ascensão do romance, toma outra direção, considerando que o surgimento dos 3 primeiros romancistas ingleses na mesma geração provavelmente não foi mero acidente, e que seu gênio só poderia ter criado a nova forma se as condições da época fossem favoráveis, este trabalho procura identificar tais condições do ponto de vista literário e social, e descobrir como beneficiaram Defoe, Richardson e Fielding. Eu vou pular um pedacinho. Graças à sua perspectiva mais ampla, os historiadores do romance conseguiram contribuir muito mais para determinar as peculiaridades da nova forma. Em resumo, consideraram o, entre aspas, realismo, a diferença essencial entre a obra dos romancistas do início do século XVIII e a ficção anterior. Diante desse quadro, escritores distintos que têm em comum o, entre aspas, realismo, o estudioso sente a necessidade de maiores explicações sobre o próprio termo, quando menos, porque usá-lo aleatoriamente como uma característica essencial do romance, poderia sugerir que todos os escritores e as formas literárias anteriores perseguiam o irreal. Não é verdade. As principais associações críticas do termo realismo estão com a escola dos franceses, a relação com a idealidade poética, etc. e tal, e ele vai falando de algumas características. No entanto, esse emprego do termo realismo, oposto ao idealismo, tem o grave defeito de esconder o que é provavelmente a característica mais original do gênero romance. Se este fosse realista só por ver a vida pelo lado mais feio, porque anteriormente ele afirmou assim, o realismo dos romances de Defoe, Richardson e Fielding seria realismo porque seria associado ao fato de Moll Flanders ser ladra, Pamela ser hipócrita e Tom Jones ser fornicador.
Isso é o que ele fala anteriormente. Então, aí ele vai dizer, não é realista só porque vê o lado mais feio da vida. Isso não passaria de um romantismo às avessas. Na verdade, porém, certamente procura retratar todo tipo de experiência humana, e não só as que se prestam a determinada perspectiva literária. Seu realismo não está na espécie de vida apresentada, e sim na maneira como a apresenta. Na sequência, não vou ler tudo, ele vai fazer uma relação filosófica da forma romance com a história. Ele vai dizer que o romance responde à nova filosofia do século XVII, especificamente eu vou ler esse trechinho. Certamente o moderno realismo parte do princípio de que o indivíduo pode descobrir a verdade através dos sentidos. Tem as suas origens em Descartes e Locke, e foi formulado por Thomas Wright em meados do século XVIII. Mas a ideia de que o mundo exterior é real e de que os sentidos nos dão uma percepção verdadeira desse mundo não esclarece muito o realismo literário. Como praticamente todas as pessoas em todas as épocas se viram forçadas a tirar alguma conclusão sobre o mundo exterior a partir da própria experiência, a literatura, em certa medida, sempre esteve sujeita à mesma ingenuidade epistemológica. A postura geral do realismo filosófico tem sido crítica, antitradicional e inovadora. Seu método tem consistido no estudo dos particulares da experiência por parte do pesquisador individual, que pelo menos idealmente está livre do conjunto de suposições passadas e de convicções tradicionais. E é isso que ele enxerga, então, na obra de Defoe, do Richardson e do outro autor que agora esqueci, tá? Por que eu acho importante a gente pensar nisso, né? Porque a forma que a gente percebe como é construído esse texto, na verdade, ela responde a certas questões histórico-filosóficas daquele momento, em que o romance é constituído como um gênero híbrido de tragédia, de drama, um gênero híbrido de narrativas, mas principalmente voltado à descrição, ao retrato da realidade, a esse chamado realismo de fundo, né, o realismo fundamental. E isso fica muito visível no texto que a gente leu, então, do Defoe, né? Outro texto que eu vou só mencionar para vocês, não vou ler, que eu acho interessante, quem tiver interesse nessas questões histórico-filosóficas de gêneros, né? Porque isso tem total relação, com isso tem total relação o modo como esses escritores escrevem, né? Esses modos são históricos, né? Esses modos constituem estilos que retratam certas questões fundamentais da época em que eles escrevem, e os gêneros também, né? É o Benedict Anderson, no livro Comunidades Imaginadas. Esse livro é muito interessante, e também vai tratar, principalmente do século XIX, o Benedict Anderson vai tratar. Ele é historiador, ele não é crítico literário, tá? Ele vai falar que as nações são comunidades imaginadas, e que são imaginadas por que meios, né? Como é que você consegue imaginar, diz o Anderson, que você é tão brasileiro quanto o índio da Amazônia, tão brasileiro quanto um gaúcho dos Pampas, ou quanto um morador do Morro da Babilônia, no Rio de Janeiro, né? Se você fala diferente, se você tem uma prosódia diferente, se você tem uma cultura diferente, o que nos torna comuns. E o Anderson vai postular, então, que o que nos torna comuns é uma imaginação de comunidade, é uma comunidade imaginada. Que isso não tem raízes especificamente concretas, empíricas, né? Mas que isso foram fronteiras imaginadas culturalmente e tal. E quem faz a imaginação dessas fronteiras? A literatura e os jornais. Que é um pouco, vejam, não à toa, o gênero ou os modos de dizer que o Defoe usa no Diário do Ano da Peste, né? Textos jornalísticos voltados à descrição da realidade por meio de um fio narrativo ficcional, né? E que constrói, então, essa visão de mundo, né? Ou essas visões de mundo. Bom, para finalizar, então, eu queria... até agora eu falei o que esse livro me parece ser, né? Então, eu foquei naquilo que esse livro é,
para mim, pelo menos, né? Como é que eu acho que ele é, né? Ele tem tudo isso, tem essas características, e blá, 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 blá. Agora, eu queria focar com vocês, fazer a seguinte pergunta: e o que ele não é? O que o livro chamado, intitulado Um Diário do Ano da Peste, não é? O que vocês acham? Que ele não é? Ele é um romance, forma híbrida, está ligado ao realismo. A gente falou um monte de coisa que ele é. Uma composição de gêneros. O que ele não é? E que é muito estranho. Quem arrisca? Como é o título do livro? E o que ele não é? Ele não é um diário, gente. Não é maluco? Ele compõe um monte de gêneros diferentes, um monte. Mas o que ele não é um diário, né? Ele vai fazendo uma narrativa, porque o que é um diário? E é um gênero, diga-se de passagem, muito, muito, muito comum no final do século XVII, século XVIII, na França e na Inglaterra. O gênero narrativa por diário, né? E que é um diário? É um livro narrado por uma primeira pessoa, até aí nós temos uma primeira pessoa nesse livro do Defoe, que tem entradas, capítulos, que a gente pode chamar, ou partes, que são demarcadas por uma data, né? Dia tal, dia tal, lá. Feito, sim, numa ordem cronológica, nisso ele também se parece com um diário, mas que, em geral, tem a ver com um diário íntimo, né, com a expressão de certas inquietações, pensamentos, né, do narrador que o escreve, né? Nessa época, isso já era bastante frequente na literatura europeia, né, esse gênero chamado diário, ou diário íntimo, né? E aí me chamou muito a atenção isso, eu falei, interessante, ele pega algumas características, mas o que também ele não é um texto de expressão de sentimentos, de pensamentos, ele não é um texto existencial, né? Você não vê nenhum comentário, ou são mínimos os comentários a respeito de como as pessoas se sentem em relação a estarem doentes, ou como as pessoas se sentem em relação à peste, assim, do ponto de vista mais existencial, né? O que a gente percebe é que ele faz isso de uma maneira bastante objetiva, né? Bastante relatorial, né? Quase eu poderia dizer, né? Sem esse foco no indivíduo, na expressão dos sentimentos particulares do indivíduo. Então, o que ele não é, na minha opinião? Ele não é uma expressão de emoções, um fluxo de consciência, uma expressão de dores e sofrimentos subjetivos a respeito do estar doente, o que nos choca bastante, né? Porque a gente está saindo aí de várias leituras que a gente já fez, né? Eu acho que de todas as leituras que a gente já fez, a que mais se assemelha no grau de objetividade ou de realismo, eu poderia dizer, foi o Nêmesis, do Philip Roth. Mas mesmo o Nêmesis tem um trabalho existencial profundo em algumas partes, né, em relação à questão do personagem principal, né? E esse não, né? Ele é quase que um relato científico, vamos dizer assim, né? Ou jornalístico, a gente poderia dizer. Um relato verídico a respeito, né? Pois é, agora você entendeu o romance baseado em evidência, né, Lígia? É isso aí. E outra coisa que ele não é um diário, né? Na forma mais canônica do que a gente chama diário, que foi um gênero super cultivado no final do século XVII, no início do século XVIII, na França e na Inglaterra, e que o Defoe não assume, porém coloca o nome de journal, né? Que é uma coisa bastante interessante, cria uma inquietação na gente, né? Porque então ele coloca esse nome só se, e aí é uma hipótese, ele tira esse nome do tipo de diário científico, e aí a gente pode talvez pensar se isso existiria ou não, mas isso é uma questão a se ver. Bom, o que eu tinha para falar era isso. Então, agora eu queria abrir para vocês comentarem, falarem, questionarem, perguntarem. Eu não sou especialista no Defoe, né? Não estou falando aqui como especialista mesmo. Diga, Fabi,
Acho que essa coisa do diário, acho que você colocou no final. O journal, na verdade, ou o diário como jornal, não como diário íntimo, que a gente chama também os jornais de diários, certo? Eu acho que o diário, ele se refere a uma forma jornalística de retratar a peste, e não ao estilo diário que a gente chama de diário íntimo, né? Uhum, Pessoal. Então, acho que daí o journal. uhum. Eu acho que cabe bem dentro do que ele colocou, a forma como ele escreveu. Realmente é um journal, é um relato científico. Sim. Aí que veio o diário. Científico, estatístico, né, cheio de estatísticas, que lembra muito o que a gente está vivendo hoje, né? Nossa, tem partes ali, quando ele fala assim, aquele monte de gente nas covas, o que é muito interessante, né? Se a gente for ver desde o começo do Book Club, começando pelo Decameron, e a gente comentou isso na época, é incrível como, em todos os relatos, e Decameron nós estamos falando de 1300 e mais. Alguma coisa. Aqui nós estamos falando, no Nêmesis, a gente estava em 1946. Aqui nós estamos em 1700 e cacetada. E hoje nós estamos em 2019. E em nenhum desses. Não, 2020. Escapou. Pelo amor de Deus. Não existiu. 2020 não existiu. Mas, então você vê que em todos esses relatos, o comportamento é exatamente o mesmo, as crenças são as mesmas, é tudo exatamente igual, que é o que está, inclusive, no começo do texto desse que você mandou em português, onde ele coloca, as doenças mudam, a sociedade não. Certo? Então, é incrível como a capacidade que a sociedade ou o ser humano tem de reagir a esse tipo de desafio, vamos dizer assim, é exatamente a mesma. Não progrediu nada em, sei lá, em 700 anos. Né? E se a gente for lá para a Grécia Antiga, aquelas grandes doenças, aquelas coisas todas, também era exatamente isso. É um comportamento místico, né? O mítico. Eu costumo dizer o seguinte: só é desconhecido, ou só é místico, vamos dizer assim, tá? Aquilo que a ciência ainda não explicou. Então, milagre é aquilo que a ciência não explicou ainda. Tá? Sem entrar na parte de religiosidade. Mas o que eu quero dizer é, se a gente não consegue explicar ou não sabe alguma coisa, a tendência é a gente ir para o sobrenatural. Né? E a partir do momento que a gente vai identificando as coisas, isso passa a ser natural. Até durante essa pandemia, a gente viu uma evolução, se a gente for comparar, no começo da pandemia, quando não se sabia praticamente nada sobre o vírus e como tratar a doença, e as pessoas morriam, né, porque não se sabia como tratar. Né? A partir do momento que o conhecimento foi evoluindo e a gente começou a entender os mecanismos de ação do vírus, os tratamentos foram sendo direcionados. Então, aquela coisa de remédio disso, curandeiro para aquilo, que tinha no começo, né? Aquilo foi diminuindo, foi estreitando, levando para uma direção de tratamento mais organizado. O que a gente vê no texto é exatamente isso. Né? Eu só não entendi aqui algumas referências, quando lá no meio ele fala que a única coisa que foi pior do que a doença foi o incêndio. Quer dizer, ele está escrevendo isso depois do incêndio, porque o incêndio de Londres foi em 66. Tá.
Porque, assim, a peste foi um pouquinho antes. Foi em 65. Ele está escrevendo isso em 1721 para 22. Então, Mesmo porque o Defoe nasceu em 64, 1664. Então, realmente, é isso. porque, inclusive, o incêndio de Londres foi causado pela peste. Né? Que o pessoal começou a acender fogueira para tentar espantar as pulgas, etc., os corpos, e acabaram botando fogo na cidade. Era tanta fogueira que eles acabaram botando fogo na cidade. Então, é engraçado porque a profecia que ele coloca no livro, né, dos profetas que saíam correndo para dizer que a cidade ia acabar, e a cidade acabou mesmo. Né? Grande parte de Londres simplesmente acabou, foi queimada no incêndio. Então, acho que é isso. Acho que as considerações que eu fiz a respeito do texto são essas. Você gostou do texto, Hélio? O que você achou? Para mim é ótimo. Não, mas eu gosto de ouvir opinião, porque assim... Para mim é ótimo. Eu como médico, isso para mim é um relato científico. Tá Parece certo? mesmo um relato de... tem também, né? Incorpora relatos de caso, né? Exato. É justamente essa questão que... Apesar de ser ficcional, ele é colocado de uma forma muito crível, né? Muito organizada, muito científica. Aquelas coisas de... E ele fez muita pesquisa, pelo que eu ouvi falar. Fez muita pesquisa. Né? Tanto que a forma de colocar os casos, né? As comunidades, quantos casos tem, quantos morreram, do que morreram. Isso é o que, se vocês entrarem no site da Secretaria de Saúde ou do Ministério da Saúde, vocês vão ver exatamente isso. Coronavírus, tal lugar tem tantos casos, tem tantos doentes infectados, tem tantas mortes, etc, etc, etc. Então, isso é uma coisa que a gente vê hoje. Era feito assim e continua assim. Com vontade de fazer, eu acho que o meu pai me veio lá do além para me influenciar. Sabe o que eu fiquei com vontade de fazer com esses dados? Eu fiquei com vontade de fazer as curvas estatísticas. Meu pai, que dizia que para um psicólogo ele era um excelente estatístico, ele era mesmo, ele era especialista nisso. Fiquei com vontade de pegar os dados, fazer as curvas para ver se as curvas de contaminação são parecidas. As que eu coloco são, né? Devem ser, sim. Me pareceram, pelo menos os números me pareceram bastante parecidos, assim. As curvas de crescimento, né? Até porque o meu filho teve uns exercícios de matemática para fazer de potência esse ano, que tinha isso, e a gente aí meio que tive que pensar nessas questões. Pareceram bastante críveis, assim, muito próximas da realidade, né? Legal, Hélio, obrigada. Quem mais gostaria de falar alguma coisa, perguntar? Todo mundo quietinho? Fala, Gabriel. Peraí, deixa eu ver. Marina, antes de você, o Gabriel pediu aqui. Pode falar, Gabriel. Oi, gente. Eu não apareci em nenhuma... É a minha primeira vez, na verdade, aqui. Sim, mas seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu conheci o grupo pelo Ciência Poética, acho muito interessante, assim. Bacana. Assim, eu tô meio assim de já sair falando coisa, não conheço nenhum de vocês e tudo mais. Aqui é o espaço para isso. Mas a respeito de... Aqui ninguém se conhece, pode ficar tranquilo. Que bom, Hélio. Não, se conhece sim, Hélio, também não é assim. Pera lá. Obrigado, gente. Não, então, eu venho das ciências sociais, né? Estou no meu último semestre, especialmente da antropologia, assim. E hoje mesmo tive uma aula fantástica e acho que estou um pouco inspirado por ela e alguns comentários que o Hélio fez. Eu acho que me levantam questões, assim, em relação a essa questão da ciência e da religiosidade, que eu acho que são perniciosas um pouco, assim, né? Então, por exemplo, essa constatação de que
a ciência, o apelo ao sobrenatural é uma resposta anterior à ciência, né? Assim, a ciência ainda está por explicar. Eu acho que tem um texto muito fantástico do Viveiro de Castro, inclusive, que ele comenta uma fala do Peter Gaul a respeito de uma família Piro que está tendo que é um povoado lá no Peru, e eles estão tendo um problema com muitas diarreia, infecção nas pessoas e tudo mais, e tem uma moça lá de alguma ONG que começa a comentar com uma moça Piro que ela tinha que dar água fervendo para a criança, porque se ela não tomasse água fervendo, ela teria diarreia. E a moça Piro vira e fala, não, se ela tomar água fervendo, que ela vai ter diarreia. E, enfim, aí nesse texto do Viveiro, que é fantástico, nossa, acho um dos textos mais geniais assim, que eu já li, ele comenta muito a respeito disso, assim, então ele fala, bom, tá, é ignorância por parte dessa moça Piro, que ela diz que na água fervendo que causa a diarreia, na verdade, e o que ela vai dizer é que o que o Peter Gaul vai dizer, na verdade, né, é que essas pessoas, na verdade, essas comunidades, elas vão trabalhar um próprio conceito de vida numa ontologia diferente que a nossa, né? Nesse aspecto da ontologia mesmo, da própria ciência, assim, né? Eu acho que é uma coisa que me chama muita atenção, assim, pensando hoje em dia na questão do coronavírus, esse movimento anti-vacina. Existem provas e mais provas, a ciência já mostrou que a vacina é eficaz, né? O que, enfim, os procedimentos são eficazes, mas as pessoas continuam apelando para não. Então, dá para dizer que ao mesmo tempo as pessoas fazem isso só porque não foi descoberto ainda? Num certo sentido, já foi descoberto. As pessoas fazem isso porque elas têm uma outra noção a respeito da vida e da realidade delas. Assim, para elas não faz sentido tomar vacina. Não querendo dizer, né, que, bom, então tanto faz, né? Então, sem querer cair em nenhum relativismo cultural, assim. Mas eu acho que é sempre muito pernicioso, assim, por parte da ciência, essas vezes consideração em relação à verdade, né? Em relação ao real, assim. E, enfim, são questões que acho que vale a pena levantar. Eu não li esse livro ainda, do Defoe, né? Mas li Robinson Crusoe, inclusive, eu gostei muito. E sim, achei bem interessante a discussão. Bacana, obrigada, Gabriel. Quer falar, Hélio? Não, só quero dizer o seguinte, que eu tiro disso a parte de religiosidade, né? Eu acho que é uma questão realmente de conhecimento, né? A gente vê, existe uma diferença entre aquilo que eu não sei, tá certo? E aquilo que eu acredito, tá? De uma forma geral. Então, quando você fala, tá, a vacina já foi descoberta, e tem gente que não quer tomar vacina, é uma questão própria. Eu acho que é livre-arbítrio. Eu, por exemplo, acho que eu não sou totalmente agnóstico, talvez. Eu não sou ateu, né? Eu acredito que, como diz o negócio, bruxas não existem, né? Não acredito em bruxas, mas que lasai, lasai. Então, eu sou mais ou menos assim. Exatamente a fala da minha mãe, ela sempre dizia isso. Tem coisas realmente que você ainda não explica, tá certo? E que você, por não conseguir explicar, você joga para a categoria do sobrenatural. Em compensação, para mim, existe um problema que é fundamental, que é a coisa de onde vem. Então, quando você diz assim, existe o corpo, de onde vem o corpo? Vem da célula, de onde vem a célula? Vem do DNA, de onde vem? E assim você vai, até você chegar no Big Bang, tá certo? Aí você diz assim, tá bom, o mundo foi criado a partir do Big Bang, legal, isso é científico, tá? E antes disso, de onde veio o Big Bang? Tá certo? Essa é a questão fundamental. Então, eu não acho que a coisa simplesmente não se pode acreditar, né? Eu acho que tem muita coisa para ser
descoberta, tem muita coisa que a gente não sabe, e a tendência que a gente tem quando não sabe é jogar. Não é não sabe, é quando a gente não explica, ou não consegue explicar, a gente tende a jogar para o sobrenatural. Né? E que a gente tem vários exemplos disso. Né? Tem as histórias da Bíblia, que são os milagres, e que hoje muitos deles são explicados, nem todos. Muitos são explicados cientificamente. Então, é nesse ponto que eu coloco. E o comportamento que a gente vê em termos de população, de sociedade, perante essas epidemias, né, desde lá que a gente viu do Decameron, do 1300 até hoje, o que a gente percebe é que o comportamento não mudou. As crenças são as mesmas, tá certo? Continua se matando gato, cachorro. O Defoe, ele fala isso no livro, né? Na peste mataram, quando a gente viu no Nêmesis, mataram não sei quantos mil cachorros e tantos mil gatos, 1946. Aí você chega aqui, 1700 e pouco, mataram não sei quantos mil cachorros e mil gatos, e assim por diante. Então é isso que eu estava me referindo, essa constância em relação ao desconhecido, que o ser humano, pelo menos como sociedade, como coletivo, tem em relação a determinados desafios. Sim, Gostei da intervenção. Acho muito super. legal. Boa, Gabriel. Aliás, Gabriel não é o Gabigol, né? Então, Isso aí. Eu acho que tem uma diferença, né, entre a questão, eu acho que tem uma diferença entre o que o Hélio estava falando e o que você estava falando, Gabriel. Talvez, vamos pensar um pouquinho nisso, sim. Uma coisa é a questão da crendice, né, dessa coisa, desse pular para dentro de uma crença como uma coisa automática, né? Outra coisa que eu acho que é mais o que, isso eu acho que é mais o que o Hélio estava falando, né? Para você pular para um tipo de explicação metafísica, assim, no automático, né? Eu sempre explico pelo metafísico, que eu acho que é um pouco o que o Defoe fala em relação à questão da providência divina, quando ele fala, falaram que Deus ia cuidar, então todo mundo começou a fazer um monte de coisa e morreu todo mundo porque ficou lá dentro, de não ter saído. Outra coisa, que eu acho que é um pouco mais do que, talvez, o que você esteja se referindo, é a questão de certos conhecimentos a respeito, por exemplo, de questões de saúde, de doenças, que não vem da ciência formal, que vem da experiência, né, de uma ciência, vamos dizer assim, coletiva, popular, cultural, transmitida pela tradição e tal, que não deixa de ser um conhecimento também, né? Provavelmente, se você perguntar para uma curandeira ou um curandeiro, ou dessa coisa da água quente, né? Por que é assim o assado? Talvez ela não consiga te dar uma explicação científica. Ela vai dizer, porque eu aprendi assim, e pela experiência que eu aprendi com a minha avó, com a bisavó, com não sei o quê, é assim que se faz. Não deixa de ser um conhecimento empírico, né? Mas não formalmente científico, é uma forma de conhecimento também. Então, eu acho que existe talvez, posso estar enganado, mas eu acho que existe uma diferença em que o Hélio estava falando dessa coisa do pular para dentro de uma crendice, que remete para o metafísico, e a questão de uma sabedoria, vamos dizer, de um saber que é constituído não a partir do saber formal da ciência, mas a partir de outras fontes que também são legítimos também, né? São saberes legítimos também. Fabi, só uma coisa, aliás, isso me lembrou, acho que eu falei isso aqui em algum dos book club que a gente estava discutindo, eu falei isso daqui. Paciente que chegar para mim antes de cirurgia e disser, doutor, eu vou morrer, eu não opero. Isso com meus 43 anos de cirurgia, tá certo? Eu não opero porque sabe o que vai acontecer com esse paciente? Ele vai morrer. Agora, se você disser assim, isso é científico? Não, essa é a minha experiência como médico. Pois né? é. E uma coisa... Não sou curandeiro, não é crendice, mas eu já vi isso acontecer.
Sim. E parece que essa disposição, né, ou predisposição que o indivíduo tem, a Lucélia talvez fale até melhor do que eu sobre isso, mas ele realmente, isso entra, tá certo? Ele já deu desfecho para a sua própria narrativa, né? Ele já trabalhou. Não me pergunta por quê, ele morre. E eu te garanto que se eu for para o Amazonas, tá certo? E tiver uma aldeia de índio, e o pajé me disser que para tratar determinada doença lá, ele vai usar aquilo que ele usa, eu vou aceitar. Eu vou aceitar porque lá ele sabe até mais do que eu. Uhum, sem dúvida. Até porque a dipirona, ela vem de uma planta que os índios usavam. Então, tem toda essa coisa de conhecimento e de percepção, vou chamar assim, tá? do indivíduo que resolve. É a tal da praxis, né? A gente fala. É o conhecimento prático, é o conhecimento adquirido. Ele é muito válido, muito válido. Sim, é interessante essa discussão, porque eu acho assim, a gente, quando eu falei que é um romance baseado em evidências, né, porque, sabe, Gabriel e demais, né, a gente no Genan, a gente percebe, assim, que a gente também, a gente que é das humanidades, a gente também se sente, às vezes, assim, um pouco oprimido por essa questão do saber científico, que quer se colocar acima de qualquer coisa e tudo mais, e principalmente acima de um saber que vem da experiência. Mas é interessante pensar que a própria formação médica oprime o sujeito que se torna médico em relação a isso, porque existe isso é uma coisa que o Cadu, que é o coordenador de Genan médico comigo, sempre fala, né, que essa coisa da evidência científica, ela se tornou um imperativo na medicina, inclusive um imperativo ético. E existe um lado da medicina que se chama medicina baseada em evidências, ou seja, o médico tem que tomar todas as suas decisões baseado em estatísticas, em ensaio randômico, etc., em questões práticas e empíricas de experimentos e tudo mais, e ele não pode, segundo essa visão que se tornou, vamos dizer assim, ubíqua, né, nos últimos 30 anos, eu poderia dizer, ele não pode, sob pena de ser acusado de ser antiético, né, ir contra o juramento de Hipócrates e tudo mais, tomar uma decisão baseada na experiência, sem uma explicação científica que a comprove, né. Então, a gente se sente, às vezes, a gente que é das humanidades, um pouco oprimido por esse discurso científico, que quer ver tudo, preto no branco, que, né, que tem que ver a estatística e tal, mas os próprios médicos que são formados sob esse paradigma também são oprimidos por ele, porque eles também não podem sair desse paradigma, né? Então, agora eu vou correr o risco de ser Foucaultiana, né? Não querendo, mas já sendo, né? É muito mais do que uma opressão de pessoas ou de grupos, é uma opressão, é um poder do discurso científico, né? É uma aura do discurso científico que atinge a todos, inclusive aqueles que o exercitam, né? Que o exercem cotidianamente. Então, eu acho que é importante a gente tomar consciência dessas coisas, né? E a gente discute bastante isso no grupo também. Então, é bem, bem legal, bem bacana mesmo a tua colocação. Seja muito bem-vindo, viu? Marina, ia falar já faz tempo? Rápida, porque eu sei que o tempo está apertado hoje. Eu só achei curioso a professora falar no começo que vários professores refletiram sobre sua própria trajetória e concluíram que acabaram se afastando do objeto principal, né, dessa nossa área de letras, esse nosso universo, que são as histórias, né. E achei bem curioso também você perguntar para o Hélio se ele gostou do relato, e ele sim, gostei muito. É o oposto da minha percepção. Eu justamente achei essa parte do relato científico mais árdua na leitura. E essa sobreposição de vários modos de narrar, né? Inserir ali entre dados, algo metafísico, algo um pouco mais existencialista. É isso que me prendia para a leitura e ainda me forçava a ficar lendo aqueles dados para não perder nada. Então, isso foi bem árduo para mim. Para mim, um exemplo de quando a análise do livro, do romance, é mais interessante do que a própria leitura.
Obrigada, Má, pela parte que me toca. Sim. Ela está me colocando acima do DIFO. Mas eu acho, para mim também, assim, eu confesso que nos últimos anos, talvez pelo convívio com os médicos e com tudo isso que a gente faz em termos de pesquisa, em um monte de coisa, e também eu acho que, sei lá, pela maturidade, né? Eu às vezes penso como eu era quando eu tinha, assim, 20 anos, quando eu fazia letras, né? E eu adorava, quanto mais existencial, quanto mais, assim, cabeça, né, quanto mais, assim, poético, né, quanto mais longo, quanto mais, né, belo, aquilo me encantava muito. Ultimamente, eu tenho percebido que, assim, é lógico que eu aprecio o trabalho artístico, né, eu tenho uma questão forte com isso, vocês sabem e tudo mais. Mas eu não tenho mais muita paciência com muito floreio, sabe? Eu estou bem assim, não, tudo bem, legal, mas para mim, eu vou dizer assim, muito floreio, sem construção de um sentido para aquele texto, quer dizer, ficar muito barroquismo, assim, não me encanta mais. Eu já não tenho muita paciência, eu já tenho vontade de largar, né? Tanto que, assim, eu sou uma rosiana, né? Eu estudei Guimarães Rosa, e que é um autor que eu amo, e que eu acho que toda a construção estilística do Guimarães, ela é feita tendo em vista a construção do sentido específico de cada uma das narrativas dele. Eu não acho que nada ali sobra. Mas eu confesso que ultimamente ando meio sem paciência até com Guimarães. Oi, Arinha. Boa noite, linda. Tá sem dente. Tá fofa, tá com uma janelinha, viu? Então, assim, por exemplo, tem discursos, quando a coisa fica muito prolixa, que eu também, eu sinto, às vezes, falta de uma maior objetividade, assim, sabe? Não que isso signifique falta de trabalho literário. Imaginem, eu também senti a mesma aridez nesse livro do Diffel. E eu também falei, tá meio chato esse negócio, né? Mas eu tenho que confessar e pensar, fazer com que vocês pensem que o que para nós, esse discurso desse realismo cético, dessa questão pouco imaginativa, né, que é uma coisa baseada nos dados e nos fatos, tal, com o qual a gente é bombardeado todos os dias, né, porque a gente tem o nosso jornalismo, os nossos jornais, os telejornais, eu não sei mais o quê, e relatos e relatórios, né, ao qual a gente está muito acostumado, era muito novidade na época do Diffel. Então, o que para nós cansa um pouco, assim, ai, que coisa, mas isso é literatura, fica mais como um relato, né, uma coisa assim, um relatório, uma coisa relatorial, chata. Para ele, devia ser um grande trabalho de estilo. Um grande trabalho de estilo, porque, com certeza, quem escrevia na época dele não fazia assim. Né? Ele é realmente, assim, um divisor de águas em termos da narrativa pós-modernidade, né, pós-idade moderna, vamos dizer assim, não pós-moderno nosso, mas da modernidade filosófica ali, pós-renascimento, né, que retrata toda essa mudança de visão de mundo, né, para essa ciência que a gente tem hoje, né, ali que ela começa, né, é anterior à imprensa, Lígia, é anterior, né? Então, devia ter, assim, isso era muito novo para eles, o que para a gente já é assim, não tem muito interesse, para ele devia realmente ser, não que eu digo que seja tivesse um esforço monumental, eu acho que ele devia, mas ele era um homem da prática, né? Ele era um comerciante, ele era um homem do cotidiano e tudo mais. Porém, era muito diferente, né? Então, a gente não pode, tem um verso que eu gosto muito, do João Cabral de Melo Neto, que é um poeta que eu adoro, eu amo João Cabral de Melo Neto. Hoje em dia se fala pouco dele, né, mas eu amo João Cabral de Melo Neto. E tem um poema dele que não é o Morte e Vida em Severina, que é o Cão Sem Plumas, que ele fala do rio Capibaribe, em Recife. É uma metáfora, o Cão Sem Plumas é o rio, né, o rio Capibaribe, que foi a cidade onde ele nasceu.
que linda a Ângela, que nunca veio, está chegando, que linda. Seja bem-vinda, minha querida. A Ângela que tinha que estar conosco desde o primeiro, mas que né, eu tinha que aparecer nem para falar um oizinho, não poder... É a professora Ângela Zucchi, de italiano da Letras, que nem lembram que ela ia estar conosco no Decameron, e depois teve aquela questão, e não pôde. Seja bem-vinda, fica aqui com a gente pelo menos um minuto. Tá obrigada, obrigada. Não, quis para te ver, para ver esse grupo, que eu fiquei toda semana, assim, cada 15 dias, né, que eu vi o convite, eu vi ali, eu falava, eu preciso, e nunca deu certo. Aí hoje, o último dia, deixei de fazer outras coisas, falei, agora eu venho, e pelo menos para dar um abraço virtual, querida. Muito bom, que bom que você está aqui, viu? Então, eu estava dizendo do Cão Sem Plumas, do João Cabral de Melo Neto, que é um poema que eu amo, que tem essa metáfora do cão, que é o rio, né? E ele tem um verso, estava falando do estilo do Daniel Defoe. O João Cabral tem um verso sobre o rio Capibaribe, e que ele diz assim, que o rio tinha um silêncio à custa de sempre dizer a mesma coisa. Ou seja, era aquele barulho constante, que não é um silêncio, né? Mas que constitui um silêncio à custa de sempre dizer a mesma coisa. O que eu acho que talvez a gente perceba no estilo do Defoe é que esse realismo, né, esse estilo concreto, baseado nos dados, etc., parece para nós, hoje, né, que a gente, né, já tem aí, sei lá, 400 anos de realismo nas nossas vidas, né, discurso jornalístico, etc., parece para nós um não trabalho estilístico, né? Uma não literatura, né? Um não trabalho. Mas o que eu acho que ele é um não trabalho feito de muito trabalho, né? Que na sua época isso foi realmente revolucionário, basear o literário na cotidianidade, né? Na vida concreta e tudo mais. Então, eu me lembrei desse verso do João Cabral de Melo Neto, um silêncio à custa de sempre dizer a mesma coisa, ou uma aparente não literariedade, vamos dizer assim, à custa de muito trabalho estilístico, na construção de um realismo que não existia na sua época, né? Então, eu acho que é um pouco por aí. Alguém mais quer falar alguma coisa da leitura? Acho que é isso, né? A gente não gosta muito, mas tudo bem. Ele pode ter feito o trabalho dele. Ele era um engenheiro. Vocês sabem que interessante essa relação com o João Cabral de Melo Neto, porque ele se dizia, né, e ele era considerado um engenheiro da composição, porque ele também trazia para o poético algo muito concreto, né, metáforas muito concretas e tal. E interessante isso também, né? A gente pensar nisso agora, dessa concretude. Posso fazer um comentário de quem... Lógico, querida. Por fora, assim, em linguística aplicada, no ensino de línguas, tem uma forma que diz um contínuo. Então, quando um professor começa a falar em língua estrangeira e fica aquele contínuo, o aluno não entende nada. Assim, precisa ter algumas quebras, algumas coisas. Então, essa fala de silêncio, o silêncio por dizer sempre a mesma coisa, me fez lembrar desse contínuo, assim, porque fica, né, assim, aquela coisa monótona, né, ali falando e tal, e a outra pessoa não está ouvindo nada. Então, é como um silêncio, né, não tem conexão de significados, né. Então, e ao mesmo tempo, é uma construção tão complexa, né, que tem aparência de não construção, né, tem aparência de silêncio, mas é uma construção bastante complexa, muito, esse verso eu gosto muito, ele ressoa muito em mim, e eu acho que tem isso no Defoe, ele é uma aparência de não construção, que, aliás, é exatamente o aspecto em que a gente tem que prestar atenção no discurso científico, no discurso jornalístico, em outros discursos que são colados às noções de realismo. Eles parecem verdade, eles só parecem, porque eles são a verdade construída discursivamente, né? E aí, que construção é essa? Né? Por isso que eu disse no começo, quando eu comecei a minha fala sobre o Defoe, que eu ia falar daquilo que eu via
como eu via, lógico, né, do livro do que ele era, do que o livro era, e também do que ele não era, porque me parece que nas entrelinhas ele diz muita coisa também, né, o que ele não é está nas entrelinhas, né, ele não é a literatura que veio antes dele, ele não é o diário que ele diz ser, ele não é, tem essa coisa do discurso realista, verídico, ele mascara, né, ele se põe como algo que se sobrepõe, né, aos outros discursos, mas ele mascara com essa aparência massificadora de realidade aquilo que ele não é, e a gente tem que prestar atenção, né, nesse avesso do discurso, para ver, é como um bordado, né, para ver como ele foi construído, né, porque na frente está bonitinho, mas e atrás, né, o que a gente percebe, né, é bem interessante isso. Eu posso falar uma coisinha? Vou ficar com a câmera desligada, porque aqui onde eu tô, esse semestre eu tô passando em Monte Carmelo, interior de Minas Gerais. Eu moro em São Paulo, faço doutorado na USP, mas tô aqui junto com os meus pais, né? A internet é bem ruim, é uma cidade de mais ou menos 50 mil habitantes, mas eu tô sempre acompanhando vocês desde agosto, né? Enfim. A gente sabe. Eu tô sempre aqui no chat, não ligo minha câmera por causa dessa questão mesmo. Voltando para São Paulo, aí as coisas se ajeitam, né? A internet é bem melhor, mas enfim. Eu sou jornalista e vocês estão, né, conversando sobre essa questão do jornalismo, enfim, né? No jornalismo, a gente tem uma questão muito séria sobre a objetividade, né? O jornalismo, ele consegue retratar a realidade fielmente, objetivamente. Eu formei em 2014 e naquela época, não faz tanto tempo assim, né? Eu tinha professores que ensinavam a gente que sim, né? Há uma objetividade e outros que não, né? Inclusive, eu me lembro muito bem que na minha banca de TCC um professor me indagou, né? Mas existe objetividade, Ana? E assim, eu fiquei pensativa, né, em relação a isso. Muitos anos depois, né, ou alguns anos depois, eu digo para vocês que, claramente, né, nós não temos objetividade no jornalismo, assim como nós não temos na ciência, né? Então, a ciência é objetiva, ela tem que ser objetiva, mas nós somos humanos, né? Tanto nós, jornalistas, quanto nós, pesquisadores, cientistas, carregamos sempre o lado subjetivo. E quando eu faço uma reportagem, é o meu ângulo, né? É o meu ponto de vista que eu estou retratando. Então, eu vou cobrir um acidente, né? Eu vou cobrir do meu ponto de vista. E a parte que eu consegui pegar, né? Então, se outra pessoa for cobrir, outro colega jornalista for cobrir, pode ser que ele retrate muito diferente do que eu, né? Isso, às vezes, a gente vê mesmo na própria imprensa, né? Você pega uma matéria do G1 e pega uma matéria do Jornal Nacional e, às vezes, está muito diferente. Então, tem essa questão, né, de que verdade, né, nós estamos falando, e, aliás, existe uma verdade, né, ou a verdade é construída, até o recorte é uma construção, né, o ângulo, por isso que a Ana está falando do ponto de vista, né, no limite, claro, eu sempre digo isso, né, eu acho que aí eu sou bem riqueriana, sou bem Paul Ricoeur. Eu acho que, assim, os acontecimentos, os fatos, os dados, eles existem. Ninguém está dizendo que eles não existam, né? Uhum. Mas o modo como você concatena isso, a explicação que você dá, como você configura um sentido para isso, é uma construção, não deixa de ser, né? De que ângulo você vê, como é que você coloca, tal. Uhum. A questão importante, eu acho que no Defoe, é que ele é um romancista da época da consolidação da ciência empírica como tal, né? Então,
da consolidação dessa noção de verdade, da verdade com V maiúsculo, sobre a qual a ciência ocidental, a partir do século XVII, se consolidou, né? Uhum. Então, hoje a gente consegue olhar para trás e questionar essa noção de verdade a partir de outros conceitos de verdade, né? Mas essa briga que tem ali no texto, né, entre noções mais místicas ou formas menos empíricas de conhecimento da realidade, formas empíricas de conhecimento da realidade, existe uma discussão ali, né, o narrador, ele fala, olha, o cara pensa assim, mas eu acho que é assado, né, é bem a discussão da época mesmo, né, da Constituição, e a ciência ocidental, pós-cartesiana, né, ela se consolida, a base dela é uma generalização, né, de aspectos de observação. Então, você pega um fato e generaliza, você pega um dado e generaliza, né? Lógico que tenta se dar, ou ainda mais com essa coisa mais contemporânea dos ensaios, das pesquisas e tudo mais, tenta se dar tenta se justificar, não. Tenta se fundamentar a generalização em dados concretos também. Mas esse movimento da generalização já está no pensamento newtoniano, né? Da tentativa de descoberta de leis gerais para a natureza e tudo mais. Isso também é uma construção, né? Então, eu acho que a gente tá, é isso, né? A gente tem esse traço cultural, né? E filosófico. Diga, né? Um aspecto interessante do que a Ana Beatriz falou, e que normalmente a gente esquece, tá? E dá para falar, por exemplo, até sobre artigo científico na medicina, em termos de construção de discurso. Quando a gente faz um artigo científico, o fundamental ali é a parte estatística. E aí você monta um negócio e diz assim, olha, 95% do intervalo de confiança. Então, como é que todo mundo encara, todo mundo percebe esse negócio da estatística? Então quer dizer que é 95% de certeza, tá certo? Não, aí que está. O que esse 95%, na verdade, ele diz, é que existe 5% de chance de eu estar errado fazendo esta afirmação. Mas, por uma questão, eu não sei explicar por quê, mas a gente esquece esse 5% de probabilidade de eu estar errado falando o que eu estou falando e se fixa nos 95% de certeza. Tá certo? Então, é como a gente constrói a verdade. Eu posso dizer para vocês, eu tenho 95% de certeza que eu estou certo, tá certo? Ou eu posso dizer, olha, existe 5% de chance de eu estar errado. Exatamente. E é tão interessante porque essa construção é uma construção discursiva, obviamente, né? E aí eu vou me remeter até a um episódio recente com o Hélio mesmo, que mandou um artigo para uma revista das humanidades, né? Ele que é médico. E aí, uma das questões que eu posso contar, né, Hélio? Uma das questões que o parecerista colocou dentro do artigo dele é que ele tinha ele tinha um discurso muito, como é que eu vou dizer, muito afirmativo, né? Que ele afirmava que as coisas eram ou não eram, e que ele não podia afirmar assim, tão categoricamente que isso é assim ou é assado, né? E aí ele me ligou e falava assim, gente, mas eu não estou entendendo o que esse parecerista quer, Fabi, você pode me explicar? Mas eu acredito nisso, então eu estou dizendo que né? Eu acredito que seja mesmo. Eu falei, não é, esse não é o modo de discurso acadêmico das humanidades. A gente nunca diz ou não é, talvez seja, parece que, né? A gente tem que relativizar a sua afirmação. E eu dizia, eu não te culpo por isso, porque ao mesmo tempo em que nas humanidades a gente nunca pode afirmar categoricamente alguma coisa, né? A gente não parece que, eu acho que, acho não, né? Mas
os dados mostram que, tá? Você não pode afirmar categoricamente. Se ele fizer isso num artigo da medicina, ele não publica o artigo. Se ele, como médico, publicar um artigo assim, eu acho que, parece que, ele não está na comprovação. Então, vocês vejam que tudo é uma construção discursiva, né? E é tão fundamental a gente perceber essas nuances, né? Exatamente, quase isso, né? É muito, muito legal a gente perceber, e é tão rico, né, a gente ter essa multiplicidade aqui de áreas e profissões, porque a gente vai percebendo pelo outro o que a gente acha que seja tão correto, certo, né, dentro da nossa profissão, da nossa área, não o é nas outras, e perceber isso nos faz relativizar também as nossas próprias certezas, né? Eu acho que esse é um dos motivos da gente estar aqui hoje conversando, né? Poder ter essa riqueza de perspectivas, né? Gente, olha, eu vou pedir desculpas, eu vou interromper a discussão, não sei se tem alguém com uma questão, assim, que não pode calar a respeito do livro, porque eu queria usar esses minutinhos finais, esses 10 minutos que a gente tem, para falar, então, no começo eu já disse, né, a respeito de o quanto eu considero positiva essa experiência, o quanto o Book Club foi importante para mim, para a Andrea, como curadoras dessa iniciativa, e espero que para todos. E nesse finalzinho dessa primeira temporada, eu tenho uma proposta para vocês, né, uma ideia que eu tive, já partilhei com alguns, né, dos membros do Genan, e que eu queria compartilhar, então, com todos os membros do Book Club, para a gente realmente finalizar essa primeira temporada de um jeito criativo, reflexivo, e tudo ao mesmo tempo, né? A proposta é a seguinte, eu quero colocar para vocês aqui, publicamente, depois a gente vai mandar por e-mail para vocês também. A proposta é que nós escrevamos um livro, certo? Como assim? Ah, meu Deus, eu não sei escrever, né? Então, não é à toa que eu coloquei como última leitura para a gente esse livro chamado Um Diário do Ano da Peste. A minha proposta para vocês, espero que vocês acolham a proposta, é que nós, o Book Club do Genan, escreva em conjunto, coletivamente, o nosso Diário do Ano da Peste. E como é que a gente poderia fazer isso, então? Qual é a minha proposta concreta? Eu sou uma pessoa, como todos que sabem, prática. Eu gosto de dizer o que eu acho que a gente poderia fazer, mas como eu acho que a gente poderia fazer também. Eu queria propor a vocês, que cada um daqueles que quiserem, isso é voluntário, claro, não é obrigatório, escrevam até um texto de até 2 páginas, não precisa ser muito longo, como uma entrada de diário, que vai, então, depois, compor um livro, que vai ser o nosso diário do ano de 2020, o do ano da nossa peste. Como escrever essas 2 páginas? Com uma entrada, fazer o que o Defoe não fez, fazer um diário mesmo, certo? Que é escolher um dia desse ano, que para vocês seja um dia do qual vocês queiram falar, que vocês queiram contar, recontar, reviver, refigurar narrativamente. Um dia desse ano. E façam uma entrada de diário para esse ano, em até 2 páginas. Né? Como é que eu pretendo organizar esse livro? Eu pretendo colocar essas datas em ordem cronológica. Então, por exemplo, sei lá, o meu dia foi 20 de março, né? O da Ângela foi 1º de maio, o da Andrea foi 11 de outubro, o do Hélio, sei lá, 9 de setembro. Então, a gente vai escrever uma página ou 2, a gente vai escrever uma página ou 2 sobre esse dia. Claro que pode ser ficcional, vocês vão fazer do jeito que vocês quiserem. Mas tem algumas regras, porque é diário. Qual que é a regra principal? Ser em primeira pessoa, né? Tem que ser eu, fulano de tal, estou contando isso. Não precisa ser desse jeito, mas é uma primeira pessoa, uma narrativa em primeira pessoa, como todo diário, certo?
Então, quais são as duas regras fundamentais? Tem que ter a entrada da data, dia, tararau, 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 de 2020. Querido diário, né? Aquelas coisas. Primeira pessoa, certo? Não precisa escrever querido diário, não. Estou brincando. Mas tem que ser uma narrativa em primeira pessoa. Então, é a data e a primeira pessoa. Daí, quando eu for organizar, eu coloco as datas em cronologia. E vai ser lindo, porque a gente vai ter aí o nosso diário do ano da peste. Ah, mas eu agora não vou ter tempo de fazer nada. Não é para agora, tá? Então, características, então, disso. A gente ainda não definiu o título, tá? Não defini nenhum título para esse livro ainda. Eu penso, assim, em nosso Diário do Ano da Peste, mas o Paulo Mota, o professor Paulo Mota, meu querido, que está fora do Brasil agora, nesse momento, me ligou da onde ele está, dizendo assim, que título você vai dar para o livro? Porque eu já tinha comentado com ele. Eu falei, não sei, eu pensei em alguma coisa que tivesse relacionada com o título do... Pode contar, Vera, pode contar o que você quiser. Uma coisa que está relacionada com um diário do ano da peste do Daniel Defoe. Ele falou assim, mas não procure fazer diferente, porque está sendo lançado em Portugal uma coletânea chamada O Ano da Peste. E pode dar problema com o pessoal de Portugal. Então, se você quiser evitar problemas, pensemos num outro título. Foi o que ele me falou. Então, assim, mas título, a gente dá no final. Não tem problema nenhum, tá? Então, assim, características, um texto, então, de até 2 páginas, não pode fazer com letra 5, né, fonte 5 e espaço simples, pelo amor de Deus, tem que ser espaço 1,5, Times New Roman 12, tá? Para a gente não ficar em coisa muito... Depois a gente manda para vocês essas regrinhas. Seria, então, um dia de 2020. A entrega vai ser pelo e-mail do Book Club, tá? Pelo genan@usp.br, vocês podem mandar cada um as suas 2 páginas. Prazo de entrega, olha que delícia, 1º de fevereiro de 2021, tá? Dá tempo de todo mundo escrever, passar as festas, o Hélio comemorar mais uma primavera, né, Hélio? Vocês sabiam que a gente acha que a gente comemora Ano Novo dia 31 de dezembro? É nada, aqueles fogos todos são porque o Hélio está fazendo aniversário, vocês não sabem de nada. Tá? Então, assim, 1º de fevereiro de 2021. A gente vai mandar isso para vocês, tá? Essa proposta, um e-mail. Mas eu acho que é um jeito lindo da gente finalizar essa primeira temporada, tentando mesmo pensar, né, em todas essas leituras que a gente fez, em todos esses modos de contar, contar doenças, contar epidemias, contar pessoas, contar tudo isso que a gente teve ao longo desses 15 encontros, e ter um registro dessa experiência, né? Que foi que vocês estão rindo que eu não li? Eu não vi a piada. Fez Hélio não, é só a Vânia mesmo. Ai, ai. O que vocês acham? Gostaram da ideia? Então, assim... A Vera tem uma dúvida. Diga, Vera. Na verdade, eu não sei se foi respondido. Ela diz, tenho a história, mas posso inventar a data? Pode. Que pode tudo, tá? Só tem que ser formato diário e sem primeira pessoa, mas pode tudo, tá? E aí a gente... eu tenho uma boa notícia. Bom, eu tinha pensado em publicar esse livro como e-book, tal, porque é uma coisa mais simples. Mas eu acho que a gente vai ter financiamento para esse livro. Então, ó, caprichem. Tá bom? E vai ser um dos presentes e das coisas bacanas do ano comemorativo do ano que vem, que a gente faz 10 anos de Genan, né? Então, vai ser uma coisa bacana da gente conseguir fazer também, tá bom? Bom, depois a Andréa, que é minha braço direito, esquerdo, cabeça, tudo. Legal, né, Li? Eu também acho. Aí ela manda um e-mail para vocês, lá do e-mail do Genan, que agora eu já estou com os miolos fritos, já não consigo pensar em mais nada nessa altura do campeonato. A Andréa está com a cabeça melhor que a minha. Apesar de estar perdendo os cabelos, mas ela está com a cabeça melhor do que a minha. E eu queria mesmo agradecer, muita gratidão por ter tido vocês nesse período. Espero que tenha feito sentido essa iniciativa, assim como fez para mim e para a Andréa.
A gente agradece muito a parceria de todos nessas leituras. Eu acho que todos saímos mais ricos desses 15 encontros. Também amei, Lucélia, né? Muito bom ter vocês. Um grupo maravilhoso, eclético, diferente, cheio de boas ideias, e que se reuniu a partir dessa vontade de, como eu disse no início, de ir back to basics, né? De voltar para aquilo que é básico, que são as narrativas que nos configuram os nossos sentidos humanos, né? Então, muito obrigada. Eu acho que a pandemia tem sido muito, muito sofrida, mas tem trazido para a gente outros modos de pensar e ver. Mando sim, Lucélia, não esqueci, só não tive tempo, viu? Vou mandar, pode deixar. E um beijo, e eu aguardo o texto de vocês até 1º de fevereiro, tá bom? Um grande beijo. Nós temos o lançamento do livro do Cadu agora, na sequência. Estamos indo para lá. Se alguém tiver interesse de ter o link, vai ser um lançamento online. Manda uma mensagem para a gente, alguma coisa pelo e-mail que a gente manda o link para vocês. A gente só não vou divulgar para não acontecer com o lançamento do Cadu, o que aconteceu com a gente aquela vez, né, uns hackers, uma invasão hacker. O livro que ele escreveu, que, olha, também ele fez sem falar para ninguém, tá? Sério, ele escreveu um livro sobre o médico, o tempo do médico, chama o livro, daí. André, põe o convite. O tempo da medicina. Eu ia mandar o link que você falou na hora, acho melhor se vocês quiserem. Não, o link é melhor. Bom, se bem que a gente está em 17 pessoas, não tem problema, acho que pode mandar o link, sim. Pode, então vou pôr. E aqui ninguém é hacker, né? Ninguém vai. Né? E é na sequência agora, então a gente está indo daqui para lá e quem estiver lá, a gente se vê daqui a pouquinho, tá bom? Um grande beijo, muito obrigada, muito, muito maravilhoso ter tido vocês aqui e até o ano que vem tem 2ª temporada, tá bom? Pode continuar mandando para mim que eu quero participar, viu? Muito bem, um beijo para todos, tá? Tchau, pessoal. Tchau, Fabi. Tchau, André. Tchau, gente. Palmas. Ah, linda. Um beijo para todos. Obrigada demais, viu? Obrigada a vocês.